Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje temos um material muito interessante. Um artigo chamado As Origens do Pensamento Sistêmico, das Partes para o Todo. É da Lauren Beltrão Gomes e de outros autores. Saiu na revista Pensando Famílias. Oi. Pois é, um artigo bem legal mesmo. A nossa ideia aqui é, sim, tentar entender de onde veio essa forma de pensar, né? O pensamento sistêmico. Que hoje a gente vê em todo lugar, psicologia, ecologia, administração, enfim, onde tem coisa complexa, ele aparece. Exato. E o artigo serve como um guia, sabe? Desde as ideias mais antigas lá na filosofia, até as teorias do século XX que deram a forma final. A gente vai seguir essa trilha para ver como essa visão surgiu e por que ela é tão relevante hoje. Então vamos lá? Vamos. E acho que o ponto central que o artigo já deixa claro logo de cara é uma virada de chave mesmo. Sair daquele foco nas partes isoladas. Tipo, olhar só para a peça do motor. Isso, para começar a entender as conexões entre as peças, as relações, né? E como as características do motor inteiro surgem dessas interações. Não é só olhar a árvore, é entender a floresta toda. Faz sentido. E o artigo mostra bem que não foi assim uma evolução linear, sabe? Agora todo mundo pensa sistêmico. Não. Teve idas e vindas, muitas contribuições de áreas diferentes, biologia, física, matemática, até antropologia. Nossa! Por isso o interessante não é só definir o que é o pensamento sistêmico, mas entender por que ele se tornou tão fundamental para a gente lidar com o mundo de hoje, que é cada vez mais conectado, mais complexo. E essa história começa muito antes do que a gente pensa, né? O artigo puxa lá atrás, em Aristóteles, com aquela visão de mundo mais orgânica. Isso, focada na forma, na essência. Como se o mundo fosse um grande organismo vivo, né? Uma ideia que durou séculos, passou pela Idade Média e tudo. Exatamente. Até que, bom, veio a Revolução Científica. Séculos XVI e XVII. Aí a coisa muda. Galileu, Copérnico, Descartes, Newton, a turma toda. E eles, viraram a mesa. A metáfora principal mudou. O universo deixou de ser um organismo e passou a ser visto como o quê? Uma máquina. Um relógio gigante preciso com leis matemáticas. E aí entra com tudo o mecanicismo cartesiano. O famoso método do Descartes. Para entender o complexo, você quebra em pedacinhos, analisa cada um e depois junta tudo de novo. Isso. Parece fazer sentido, né? E o artigo até fala que funcionou bem para algumas coisas. O exemplo clássico é o William Harvey descobrindo a circulação do sangue. Quase como um sistema hidráulico. Sim, foi um sucesso enorme na época. Mostrou o poder desse método analítico. Mas essa abordagem tinha lá seus limites, né? Tentaram aplicar a mesma lógica para a digestão, por exemplo. E não deu certo, porque a digestão envolvia química. E a química da época, ainda era muito rudimentar. Faltava peça nesse quebra-cabeça mecânico. Entendi. Foi só lá no século XVIII, com o Lavoisier, que a química começou a entrar mais forte no jogo para explicar os processos biológicos. Ele mostrou que a respiração era tipo uma oxidação, sabe? Aí ficou claro que o modelo só mecânico não dava conta de tudo. Mas mesmo assim, a ideia de analisar as partes continuou forte, né? Muito forte. Mas aí, como o artigo aponta, surgiu uma reação. O romantismo, ali no finalzinho do 18, começo do 19. Kant, Goethe, eles meio que tentaram resgatar uma visão mais do todo, né? A natureza como algo mais orgânico, interligado. O Goethe até com a ideia de morfologia, olhando para a forma das coisas como um processo. Exato. Uma busca pela organização, pela forma total e não só pelos componentes materiais. Mas aí o artigo diz que o pêndulo voltou para o mecanicismo de novo, na biologia do século XIX. Voltou com força. Por causa de avanços técnicos, como microscópios melhores, aí veio a teoria celular. O foco saiu do organismo inteiro e foi para a célula, a unidade básica. Entendi. E depois o Pasteur, com a teoria microbiana, o foco nos micróbios. Isso. Então, de novo, o foco estava nas partes, nas unidades menores, células, bactérias. Sabia-se muito sobre elas isoladamente, mas a grande pergunta continuava. Como é que essas milhares de partes se organizam, se coordenam para formar um ser vivo que funciona? A explicação só mecânica, só de causa e efeito linear, parecia
incompleta. Faltava cola, né? E aí que o século XX entra e a coisa começa a esquentar para o lado do pensamento sistêmico, segundo o artigo. Ah, sim, agora a gente entra no coração da coisa. O século XX foi um caldeirão de ideias que prepararam o terreno. Primeiro, a biologia organísmica, ou organicismo. Que era uma oposição direta a um mecanicismo, certo? Direta. A ideia central era: as propriedades essenciais da vida não estão nas moléculas ou células isoladas. Elas emergem das relações, das interações entre essas partes. A chave é a organização do todo. E depois isso evolui para a ideia de auto-organização, sabe? A capacidade do sistema de se manter, de se criar. E dessa visão mais integrada na biologia, o artigo fala que nasceu a ecologia. Faz todo sentido, né? Total. O foco sai do organismo sozinho e vai para as relações dele com outros organismos e com o ambiente. O conceito de ecossistema é puro pensamento sistêmico aplicado à natureza. Lembro de uma citação no artigo, acho que do Capra, falando que a natureza não é bem uma hierarquia, tipo pirâmide, mas uma teia, uma rede de redes. Uma imagem muito mais rica, né? E muito mais próxima do que a gente vê. E olha que interessante, quase ao mesmo tempo, em outra área completamente diferente, a física. A física, o que ela tem a ver? Tudo. Nos anos 1920, vem a física quântica, Heisenberg, Bohr, Schrödinger. Eles simplesmente viraram a física do Newton de cabeça para baixo. Lá no mundo subatômico, aquela ideia de partícula como uma bolinha sólida, isolada, já era. O que eles encontraram foram padrões de probabilidade, de interconexões. As partículas só existem de fato em relação umas com as outras e com quem está observando. E o mais maluco, o comportamento das partes é determinado pelo todo. Peraí, você está dizendo que a física, lá no nível micro, já mostrava que o todo determina as partes e que tudo é relação? Isso é uau! Exatamente. É uma inversão completa da lógica mecanicista. Mostra como a própria ideia de parte isolada estava sendo desafiada na base da ciência. E para completar esse cenário fervilhante dos anos 20... Tinha mais coisa. Tinha. Na Alemanha surge a psicologia da Gestalt, Wertheimer-Köhler. Eles estudaram a percepção humana e sacaram que a gente não percebe o mundo como um monte de estímulos soltos. A gente percebe totalidades organizadas, as tais gestaltens. Ah, a famosa frase, o todo é maior que a soma das partes, vem daí. A frase original é um pouco diferente, algo como o todo é diferente da soma das partes, atribuída a um precursor, o Ehrenfels. Mas a ideia é essa, e virou um lema do pensamento sistêmico. O todo tem qualidades que não estão nas partes isoladas. Então, peraí. Biologia focando na organização, ecologia nas redes, física questionando as partes e vendo interconexões, psicologia percebendo totalidades. Caramba, parece que todo mundo estava chegando perto da mesma ideia por caminhos diferentes. Exatamente. O clima intelectual estava maduro para uma nova síntese. Todas essas áreas estavam apontando para a necessidade de pensar diferente, focar nas relações, na organização, no contexto, no todo. E aí que o artigo introduz as 3 grandes teorias que, digamos, deram o formato final para o pensamento sistêmico. A primeira, e talvez a mais famosa pelo nome, é a Teoria Geral dos Sistemas, a TGS, do Ludwig von Bertalanffy. Isso. Bertalanffy era um biólogo austríaco. Ele começou a ter essas ideias lá nos anos 20 e 30, justamente por não estar satisfeito com o mecanicismo na biologia. Ele achava que faltava algo para explicar a vida, sabe? Mas demorou para a ideia pegar, né? Demorou. Foi só lá pelos anos 60, quando ele já estava nos Estados Unidos, que os trabalhos dele ganharam mais visibilidade internacional. O artigo faz uma diferenciação interessante. Diz que a TGS era bem ampla, queria achar princípios para qualquer sistema, físico, químico, biológico, social. Já a teoria sistêmica seria mais focada na psicologia, nas ciências sociais, mas que na prática os termos acabam se misturando um pouco. Vira quase sinônimo no uso comum. O artigo até comenta uma curiosidade. Parece que um russo, Alexander Bogdanov, desenvolveu uma teoria bem parecida, a tectologia, até antes do Bertalanffy. Mas ele acabou meio esquecido no Ocidente. Coisas da história. Pois é.
Mas qual foi a grande sacada do Bertalanffy? A formalização da ideia de sistemas abertos. Ele sacou que os seres vivos não são como máquinas fechadas, isoladas. Eles trocam matéria, energia e informação com o ambiente o tempo todo. E eles se mantêm vivos não por estarem parados, em equilíbrio estático, mas por estarem num fluxo, num equilíbrio dinâmico, longe daquele equilíbrio termodinâmico que, para um sistema fechado, significaria a morte, a desorganização total. E a ambição dele era gigantesca, né? Encontrar leis que valessem para uma célula, para uma pessoa, para uma família, para uma sociedade, para um ecossistema. Exato. Uma tentativa de reunificar a ciência, que estava ficando cada vez mais dividida em caixinhas de especialistas. E a definição de sistema dele é chave, um conjunto de elementos em interação. O foco não são os elementos, é a relação entre eles. E daí vem aqueles conceitos que a gente sempre ouve falar em pensamento sistêmico. Sim, a globalidade ou totalidade. Mexeu numa parte, mexa do todo. Não tem como isolar o impacto. A não somatividade. O famoso o todo é mais que a soma das partes. É diferente, tem propriedades que só aparecem na interação. E a homeostase. Homeostase, a tendência de ficar estável, né? De manter o equilíbrio. Isso, de se autorregular para não desandar diante das mudanças lá fora. Mas não é só a estabilidade. Aí entra a morfogênese. A capacidade de mudar, de se adaptar, de evoluir. Perfeito. É o outro lado da moeda. Estabilidade e mudança. Outro conceito fundamental, a circularidade. Causalidade circular. A gente abandona aquela ideia simples de A causa B. Tipo, o marido reclama porque a esposa grita, e a esposa grita porque o marido reclama. Exato. É um ciclo. A afeta B, que afeta A, e os dois são afetados por C. Uma teia de influências mútuas. Isso muda tudo na hora de entender um problema. Chega de procurar um único culpado. E tem também a equifinalidade. Equifinalidade, o que é isso mesmo? Significa que, em sistemas abertos, você pode começar de lugares diferentes e chegar no mesmo resultado. Ou começar do mesmo lugar e chegar em resultados diferentes. Depende das interações, do caminho, do contexto. Acaba com aquela ideia de destino único e previsível. Nossa, são conceitos muito poderosos mesmo. Globalidade, não somatividade, homeostase, morfogênese, circularidade, equifinalidade. É quase aprender uma nova língua para descrever como as coisas funcionam. E o artigo fala que a TGS pegou emprestado um conceito importante de outra teoria que estava surgindo na época. O feedback. Exatamente. O feedback ou retroalimentação veio principalmente da cibernética, que a gente já vai falar, mas a TGS incorporou essa ideia. Tem o feedback negativo, que é o que ajuda a manter a estabilidade, corrigindo os desvios, ele está ligado à homeostase. Tipo o termostato do ar-condicionado. Perfeito exemplo. E tem o feedback positivo, que amplifica os desvios. Ele pode levar a mudanças grandes até a uma transformação do sistema. Está ligado à morfogênese. Pensa numa bola de neve rolando o morro abaixo. Entendi. O Bertalanffy também falou de sinergia, né? Aquela coisa do 2 + 2 ser igual a 5. Isso, a interação que cria algo novo maior. E de entropia, a tendência à desordem, que os sistemas abertos lutam contra buscando energia e informação de fora. E, claro, a autorregulação, a capacidade de se ajustar, de compensar falhas. Ok, então a TGS deu essa base conceitual mais ampla. Mas o artigo diz que foram a cibernética e a teoria da comunicação que trouxeram as ferramentas mais práticas, um foco diferente que foi crucial para aplicar isso às pessoas, às relações humanas. Exatamente. A cibernética, que nasceu ali nos anos 1940 com o Norbert Wiener, matemático, e um grupo super interdisciplinar lá no MIT, em Harvard, ela teve uma origem bem inusitada. Guerra, né? Artilharia antiaérea. Isso, eles queriam melhorar a mira dos canhões contra aviões. Sim. Parece loucura a conexão, né? Total. Como que de canhão você vai parar na mente humana? E o problema era o mesmo no fundo. Como criar um sistema mecânico ou vivo que consegue se autocorrigir usando a informação que recebe do ambiente. O canhão precisava prever a trajetória do avião e se ajustar.
O Wiener e a turma dele, Rosenbluth, Bigelow, criaram o conceito de feedback para descrever esse processo de comunicação e controle. Ah, então o foco da cibernética era comunicação e controle. Esse era o objetivo ambicioso deles: criar uma ciência geral da comunicação e do controle, tanto em máquinas quanto em seres vivos. A mensagem, a informação que circula e organiza o sistema virou a peça central. E o artigo fala de cibernética de primeira e segunda ordem. Qual a diferença? A cibernética de primeira ordem é a fase inicial. Ela queria entender como os sistemas funcionam, como eles mantêm a estabilidade. Aí entra a chamada primeira cibernética, focada no feedback negativo, na homeostase. E logo depois, como eles mudam e se adaptam. A segunda cibernética, ainda dentro dessa primeira ordem, olhando o feedback positivo, a morfogênese. E o observador, onde ele entrava aí? Nessa primeira fase, o observador era visto como alguém de fora, um cientista objetivo que descrevia o sistema sem interferir. Já se via a complexidade, a causalidade circular, mas o papel de quem observa ainda não era o foco principal. E a segunda ordem, é aí que a coisa muda de figura. É aí que o chão treme. A cibernética de segunda ordem, ou cibernética da cibernética, ou ainda construtivismo, ela vem muito das ideias do Heinz von Förster. E a ideia é radical. Não existe observador externo. Como assim? Quem observa faz parte do sistema que está observando. A gente não consegue observar algo sem, de alguma forma, interagir e modificar aquilo. Cai a ideia de objetividade pura, de uma realidade lá fora que a gente só espelha. Uau! A ciência, nessa visão, passa a ser entendida como uma construção, e ela se baseia na complexidade. O mundo é complexo e interligado, na instabilidade, a mudança é constante e na intersubjetividade. O conhecimento nasce da interação, da linguagem, da comunidade. Essa visão é a base do que o artigo chama de novo paradigma do pensamento sistêmico hoje em dia. Essa inclusão do observador muda tudo mesmo. E junto com a cibernética veio a teoria da comunicação, né? Muito ligada ao Gregory Bateson, ao Paul Watzlawick, que o pessoal de Palo Alto. Sim. Bateson foi uma figura incrível, antropólogo, biólogo, cibernética. Ele estava nas conferências Macy, onde a cibernética nasceu. Ele pegou essas ideias da TGS e da cibernética e aplicou de forma genial para entender a comunicação humana e como ela afeta as relações. Ele e o grupo de Palo Alto estudaram muito famílias, né? Tem aquela hipótese famosa do duplo vínculo na esquizofrenia. Isso. Uma hipótese hoje controversa, claro, mas que mostrava o foco deles nos padrões de comunicação. Como mensagens contraditórias podiam gerar impasses, paralisar a pessoa. Eles realmente, dissecaram a comunicação. O artigo fala das dimensões, a sintaxe, transmitir a informação certinho, a semântica, o significado, e a pragmática. Que era o foco principal deles, a pragmática. Quais os efeitos da comunicação no comportamento, na relação? E eles trouxeram também a ideia de metacomunicação. Que é comunicar sobre a comunicação, né? Tipo, olha, não é o que você disse, é como você disse. Exatamente. Essencial para resolver muitos conflitos. E claro, não dá para não falar dos 5 axiomas da comunicação humana, do Václavic Bivin e Jackson. São super úteis. Vamos relembrar rapidinho. 1. É impossível não comunicar. Mesmo o silêncio comunica. 2. Toda comunicação tem conteúdo, o quê, e relação. Como isso nos define. 3. A gente pontua a sequência dos fatos, e isso define a relação. Quem começou a briga? 4. Comunicação digital, palavras, e analógica, gestos, tom de voz. E 5. As interações são simétricas, iguais ou complementares, diferentes. Perfeito. E o Bateson foi até mais longe. Ele chegou a propor que a mente não está só dentro da cabeça. Ela é um fenômeno sistêmico, distribuído nas relações, nas interações entre as pessoas e o ambiente. E ele também, na linha da cibernética de segunda ordem, questionava essa ideia de uma realidade objetiva separada de quem observa. Que visão ampla! Então essas 3 correntes, TGS, cibernética e teoria da comunicação, elas se juntaram para formar o que a gente chama de pensamento sistêmico hoje. Basicamente, sim.
Elas forneceram a base teórica e as ferramentas práticas. Ok. Então, se a gente fosse resumir a essência do pensamento sistêmico, depois de toda essa jornada que o artigo nos mostrou, quais seriam os pontos-chave? Para mim, o primeiro é essa mudança de foco. Parar de olhar só para as partes isoladas. Exato. E começar a ver o todo, as conexões, os padrões que surgem das relações. Certo. Segundo, pensar sempre em contexto. Nada existe no vácuo, né? Tudo depende das interações com o ambiente. Fundamental. E o terceiro ponto que você mencionou antes, essa visão mais, digamos, humilde sobre o conhecimento. É entender que o nosso conhecimento não é um retrato fiel da realidade lá fora, mas uma rede de ideias, de modelos que a gente constrói interagindo com o mundo e com outras pessoas. O artigo fala de uma ciência epistêmica que pensa sobre como ela mesma conhece. Exato. E as consequências práticas disso, especialmente na psicologia, que é um foco do artigo, foram, nossa, revolucionárias. Foi uma virada do foco quase só no intrapsíquico, no que acontece dentro da cabeça da pessoa. Como na psicanálise clássica. Exato. Para um foco no interrelacional, no que acontece entre as pessoas. O artigo dá exemplos ótimos, como na terapia familiar. A família deixa de ser vista só como um monte de gente junta e passa a ser entendida como um sistema vivo, dinâmico, com seus subsistemas casal, pais e filhos, irmãos todos se influenciando. E aquela ideia de causalidade circular ajuda demais. Em vez de ficar procurando quem é o culpado, você começa a entender como certos padrões de interação se repetem e envolvem todo mundo. Muda completamente a forma de ajudar. Sim, e não só na terapia. O artigo também fala da importância para a saúde pública. Cita o SUS no Brasil, que na sua concepção tem uma base sistêmica. Tem mesmo? Para promover saúde de verdade, você precisa olhar o todo, né? Precisa de várias áreas trabalhando juntas, precisa ver a pessoa no contexto dela, família, comunidade, trabalho. O profissional de saúde vira mais um mediador, um conector, tentando fortalecer as coisas boas que já existem no sistema e não só consertar a doença. E essa lógica vale para tanta coisa, né? Mediação de conflitos, educação, gestão de empresas. Onde tem gente interagindo e a coisa é complexa, o olhar sistêmico ajuda a enxergar além do óbvio, a ver os padrões que estão por baixo. Sem dúvida. No fim das contas, a gente vive mergulhado em sistemas, né? Família, trabalho, amigos, sociedade, natureza. Entender essa lógica sistêmica dá mais ferramenta para a gente lidar com essa complexidade toda. Que percurso! A gente saiu lá de Aristóteles, passou pela máquina do mundo da revolução científica, viu as reações, os questionamentos na biologia, na física, na psicologia, até chegar na TGS, na cibernética, na teoria da comunicação. Fica muito claro que não é só um método, é uma mudança de óculos mesmo, uma forma de ver o mundo que valoriza as conexões, a dinâmica, a complexidade. E conhecer essa história toda, essas origens, ajuda a gente a usar esses conceitos de forma mais consciente, mais crítica, né? Não como uma receita de bolo, mas como lentes que a gente adapta para cada situação, seja na terapia, na pesquisa, no trabalho, na vida. Então, o que fica dessa exploração toda? Para mim, fica muito forte essa ideia de que tá tudo conectado, que a gente faz parte dessas redes de relações que nos moldam e que a gente ajuda a moldar o tempo todo. Uma visão menos individualista, talvez, e mais relacional. Exatamente. O artigo reforça isso. Pensar sistemicamente é ver a pessoa no seu contexto, que não dá para separar. É aceitar que o mundo é complexo, que nem tudo é previsível. E, talvez o mais difícil, é entender que nós mesmos, quando observamos ou tentamos mudar algo, como terapeuta, pesquisador, pai, mãe, líder, nós somos parte do sistema. Aquela ideia da cibernética de segunda ordem. Mais atual. E isso nos obriga a refletir sobre o nosso próprio lugar e o nosso impacto nas dinâmicas em que a gente está. Uma perspectiva que realmente convida a autorreflexão. Com certeza. E isso me deixa pensando numa última provocação, sabe? Algo que o material inspira, mas que a gente pode levar para casa. Se as propriedades de um sistema nascem das interações, e se a gente faz parte dos sistemas, qual será o poder real de mudar conscientemente uma pequena interação no nosso dia a dia?
Tipo, Tipo, uma forma diferente de responder a um filho, de iniciar uma conversa com um colega, de ouvir alguém na família, de participar de uma discussão na comunidade. Será que essa pequena mudança, que parece insignificante, ao reverberar por essa rede de conexões, não poderia gerar efeitos inesperados, talvez até bem positivos no sistema como um todo? Fica aí a reflexão sobre o poder discreto, mas talvez enorme, das nossas conexões cotidianas.